Uma outra pergunta, muito atual nos dias de hoje. Talvez vocês já tenham visto, com certeza, ouvido, falar dos chamados fenômenos ufológicos, os discos voadores, objetos voadores não identificados. Já ouviram falar? Já ouviram alguém dizer que viu? Alguém aqui já viu algum? O senhor já viu? Ah, não, já ouvi falar. Já ouvi falar. É? Ah, já ouvi falar. Ninguém viu o disco voador ainda até hoje? Objeto voador não identificado? E aqueles círculos, desenhos que aparecem no meio das plantações? Já ouviu falar daquilo? Já? De onde que vem todo, de repente, esse interesse por extraterrestres, discos voadores? Eu ia falar sobre isso hoje, ia ser o assunto hoje. Eu só não falei hoje porque eu queria reunir mais material. Mas é interessante, esse é um assunto que a gente precisa falar. Porque vez por outra, se já não te perguntaram, vão perguntar: você acredita em discos voadores? Você acredita em vida em outros planetas? São esses temas que nós vamos falar nas próximas quintas-feiras. O que você responderia? Então nós precisamos ir para a Bíblia. Será que existe vida em outros planetas? Outro dia, no começo, passava no alerta geral, aquelas coisas todas, né? Esse negócio de círculos no meio das plantações. Aí vinha alguém e dizia que no dia que apareceu esses círculos, né? É assim: tem uma plantação de milho aqui, de repente aparece um círculo no meio dos milho. Eles devastam assim a plantação e fica um vácuo aberto, um círculo certinho. Já viram isso? Já viram falar? Já viram na televisão? Aí começaram a dizer: não pode ter sido um animal, não pode ter sido uma tempestade, uma ventania, só pode ser um alienígena, um disco voador. Como é redondo, a abertura que fizeram no meio da plantação foi uma nave espacial que pousou e abriu toda a plantação. Eles estavam certíssimos disso. Aí, para complicar, começaram a aparecer desenhos mais complicados. Começaram a fazer desenhos mesmo no meio da plantação. Sabe, você tem uma plantação, campo cheio, aí você vai devastando as plantas. Já viu isso, Vicente? Já viu? Na TV? Vai devastando as plantas, vai formando desenhos. Rapaz, eu fiquei encucado, bicho. Confesso que eu fiquei encucado. Não é? Como é que pode isso? Confesso que eu fiquei encucado. Será? Será? Um disco voador pousando e abrindo a plantação. Aí outro dia fizeram uma reportagem, mais uma reportagem sobre isso na televisão. E descobriram que tem a gente brincando com isso. Acabou a fé das pessoas. Imagine você. Como que a gente faria Imagine que aqui fosse uma plantação. Como é que a gente iria fazer um desenho no meio dessa plantação? Um círculo, por exemplo, certinho. Fácil. Na escola a gente aprende a fazer círculo com o quê? Com um compasso, né? O compasso é um instrumento assim que tem uma ponta que fica na folha e outra ponta que gira e volta. Vocês já fizeram um compasso no chão? De repente, não sei se você já brincou de alguma brincadeira que tivesse que desenhar um círculo no chão. Vamos dizer, amarelinho. Tinha um círculo que era o céu, o círculo que era o inferno. Vamos supor, se eu tivesse que fazer um círculo bem grande aqui no meio, como é que eu faria um círculo certinho? Tem um jeito para isso. Eu ficaria no meio segurando uma linha, e a outra pessoa aqui, nessa distância, depende de que distância eu queria a circunferência do círculo, ia segurar outra linha. Aí essa pessoa ia dar uma volta inteirinha em volta de mim. Não ia formar um círculo certinho? Vamos ver se você entendeu. Eu estou aqui no lugar dessa câmera, segurando uma linha. Outra pessoa puxa. Aí eu vou
for andando para cá, à medida que eu vou andando sem recuar, sempre esticando a linha, vai sair um círculo completo. Não é isso? Entenderam? Ou seja, será um tipo de um compasso humano. Duas pessoas formando um compasso. Uma no centro do círculo e a outra em volta. Aí descobri que tinha uns espertinhos fazendo exatamente isso no meio das plantações. Um ficava no meio da plantação segurando uma corda, o outro ficava na ponta, derrubando toda a plantação. Coitado do agricultor, né? Passou tanto tempo ali plantando, quando vai chegando para ele colher, os engraçadinhos, para fazer uma brincadeira dessa, devastam uma boa parte do campo. Só para fazer as pessoas acreditar que foi um disco voador que pousou ali no meio da plantação e fez aquela abertura no meio da plantação certinho, um círculo certinho. Já viram isso em reportagem? Ninguém viu, só Vicente? Já vi. Já viu, né? Então foi isso. Aí daí eu posso fazer outras coisas, eu posso desenhar o que eu quiser. Eu posso fazer um círculo maior aqui, outro círculo menor ali, outro maior ali, fazer um desenho, posso fazer um quadrado, posso fazer um triângulo, enfim. O círculo seria a coisa mais difícil, porque as pessoas caem, mas como alguém ou um animal ia desenhar um círculo certinho no meio da plantação? Aí está explicado. E sabe que moda é fácil pegar. Alguém fez isso, viu que as pessoas ficaram tudo encucadas, outros começaram a falar, vamos fazer o mesmo? E começaram a sair pela noite, aí no meio das plantações do interior, e começaram a brincar disso. Aí, mas até hoje ainda tem gente que acredita que ainda pode ter sido uma nave espacial autora de tudo isso. Mas a verdade é que esse mistério foi decidido, né? E tantas outras coisas. O ET de Varginha, o Chupacabras, que ficou tão famoso. Outro dia apareceu aí numa foto, né? Quem viu? Uma foto publicada até no Facebook de um morcego gigante que aparece lá na Malásia, se eu não me engano, e veio parar aqui na América do Sul. Não sei se realmente é verdade que pode existir um morcego daquele tamanho. Grande mesmo, grandão. Diz que é uma espécie rara. Então pode ter sido aí o mistério dos chupacabras, que os animais apareciam mortos, com mordidas grandes no pescoço, dilacerados. Então, sei. Mas para tudo existe uma explicação lógica. Outro fato interessante sobre os extraterrestres e discos voadores é que até hoje eu nunca vi um cristão, alguém comprometido com Deus, dizer: eu vi um disco voador, eu vi um extraterrestre, eu tenho certeza que eu vi alguma coisa assim. Vocês já viram da boca de algum cristão, gente de Deus, pessoa comprometida com a Bíblia, afirmar isso? Eu nunca vi. Na verdade, eu só vejo pessoas dizendo que tiveram contato com esses extraterrestres ou objetos voadores não identificados, pessoas não cristãs, aliás, pessoas envolvidas com espiritismo. Teve um, inclusive, que até filmou. Foi o Carlos Vereza, ator da Globo, lá no seu apartamento de Copacabana. Ele filmou uma luz estranha no ar. Ele dizia que era o extraterrestre, ficou todo emocionado dizendo que era o extraterrestre que veio fazer um contato com ele. Então, eles buscam soluções para tudo nessas figuras, que podem ser a explicação mais lógica para esses fenômenos. Sabe o que é? Primeiro, em Mateus 24 e outros textos escatológicos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias apareceriam sinais nos céus. Sinais, coisas espantosas nos céus. No discurso de Jesus em Mateus 24 está escrito. Só que, por outro lado, como esse mundo está dominado por Satanás, uma explicação também lógica
é que Satanás cria alguns fenômenos do tipo desse, faz aparecer para certas pessoas algumas coisas como essa, para quê? Qual o objetivo de Satanás? Fazer aparecer discos voadores, seres extraterrestres, seres supostamente extraterrestres, seres estranhos. Para tudo há uma explicação. Olha, se nós sabemos que o arrebatamento da igreja está próximo de acontecer, e quando isso acontecer, uma explicação tem que haver para o fato, Satanás já está desde já preparando o campo para isso. Ou seja, ele faz com que as pessoas tenham cada vez um interesse maior por objetos voadores não identificados, extraterrestres, vidas em outros planetas. Porque quando aconteceu o sumiço da igreja aqui da Terra, as pessoas já têm uma explicação preparada para isso. Vão dizer que um planeta encostou no nosso planeta e sugou, puxou para ele as pessoas mais atrasadas do sistema, ou as pessoas que não estavam adequadas com a nova era, com o novo mundo. E eles vão dizer que essas pessoas que não estavam adequadas ao sistema do mundo e com a nova era, eram exatamente os cristãos. Daí a explicação do sumiço. Então, a partir de então, vocês vão ouvir cada vez mais falar de extraterrestres, de objetos voadores não identificados, contatos do terceiro grau e coisas assim. Porque esse é o interesse de Satanás, para que esse tema esteja cada vez mais popular entre as pessoas.